Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live promovida pela Universidade Paulista, a Unip, em parceria com o curso e colégio Objetivo. O nosso tema hoje é: por que o nariz sangra e a pele resseca no inverno? Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor doutor Fábio Ancona Lopes, ele que é docente do curso de Medicina da Unip. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer meu muito grande estar participando dessa live. É a primeira vez e espero que a gente tenha outras oportunidades. Estou muito feliz de estar aqui tentando responder às dúvidas que surgirem. Vamos lá. Professor, mas eu não tenho nem que ter dúvida, né? Já são quantos anos dedicados à medicina, doutor? Malu, eu tenho de formados quase 60 anos, 59 anos. Eu fiz minha carreira universitária na Faculdade de Medicina de Botucatu por um período, em seguida na Unifesp, onde me formei, aposentei como professor titular do Departamento de Pediatria e tive o agradável prazer, a grande satisfação de poder agora estar participando do primeiro ano do primeiro curso de Medicina da Unip. Lá eu respondo por uma disciplina que chama Habilidades Clínicas e a gente participa no esquema de ensino que é muito original e que atualmente é considerado que melhor pode ser, que é o aprendizado baseado em problemas, os alunos vão atrás do problema e trazem a resposta. Então, a gente associa uma atividade de tutor de grupo de alunos a uma atividade teórica dentro dessa minha disciplina, no caso, habilidades clínicas. Tem sido um prazer muito grande. É uma gratificação permanente o contato com um curso novo e com a molecada que está começando e que eu espero ver todos eles formados como brilhantes médicos. Bom, mas acho que essa alegria, né, que sente quando a gente vê um médico formado, e eu imagino o senhor, né, a tua especialidade é pediatria? Isso é pediatria. Pois é, aí quando o senhor vê um aluno brilhando, sabe, seguindo a carreira e tudo, as circunstâncias serão aquelas que ele tiver que enfrentar mesmo, né? Mas, assim, esse dom que o médico tem, isso é uma beleza que eu vejo, assim, toda vez que eu vejo um médico na minha frente, eu me emociono, doutor. É importante isso. Isso que você chamou de dom é assim, a necessidade interna de ajudar. Eu diria que isso é um dom. Agora, ele tem que aprimorar isso para fazer isso sempre da melhor maneira. Sempre com acolhimento, com compreensão, com amor, com afeto, acolhendo o seu paciente da melhor maneira. Isso Muito a bem. gente procura estimular muito, 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 muito. Nesse primeiro ano, tivemos algumas aulas com os alunos de relação médico-paciente, todas as coisas que podem acontecer nesse momento, a transferência, a contra-transferência, enfim, aquilo que é positivo, que é negativo na relação do médico com o paciente. E eu espero que essa minha primeira turma tenha assimilado bem aquilo que a gente tentou passar para eles. A tua disciplina no curso de medicina da Unip, qual que é, professor? Ela chama Habilidades Clínicas. Como é primeiro ano, a gente começa a ensinar para o aluno como é a relação do paciente com o médico. Né? Ele é um leigo de 18, 20, 25 anos, que de repente vai ter um paciente na frente dele, ele vai ter que saber como fazer isso. Né? A gente faz isso com simulação, com ator, inclusive. Ator é paciente de várias situações diferentes e vamos pontuando a cada instante aquilo que foi certo, aquilo que não foi, como se posicionar em frente ao paciente para que eles comecem a ter essa habilidade. Muito bem, professor. Agora, chegando no nosso tema, que é o sangramento nasal no inverno, né? Porque parece que esse inverno não vai mais embora, né, professor? Tivemos um inverno bastante extenso no Brasil. E aí eu quero saber se esse sangramento nasal, né, que ocorre especialmente no inverno, ele é culpa do frio?
e do tempo seco? É isso que provoca? São várias situações que se somam aí. O ar seco e frio, com certeza, ele é irritante de mucosa. As pessoas que trabalham em ar-condicionado sabem perfeitamente o que eu estou falando. Trabalhando em ar-condicionado, as pessoas estão sempre reclamando: eu tenho uma sinusite que não sai, meu resfriado não passa, minha rinite piora cada vez que eu chego no escritório. Então, essa é uma situação que é absolutamente frequente. Ar seco e frio. Por quê? Porque a mucosa nasal ela é muito rica de circulação vascular de pequenas arteríolas que vão fazer capilares e arteríolas que têm como função básica o aquecimento do ar. Quer dizer, o ar frio ele não é desejado pelo organismo. O organismo prefere um ar mais quente. Então, o ar frio faz com que a mucosa se irrite. Como tem uma vascularização muito grande, muitos capilares, o nariz sangra com muita facilidade. Um arranhãozinho qualquer, às vezes, com a ponta da unha, faz um sangramento nasal. Isso a gente chama epistaxe. Sangramento nasal é uma epistaxe. A situação do frio... Fala, Maru, te interrompi. Não. Eu é que te interrompi. Eu queria saber se as causas prováveis do sangramento nasal, quais seriam, professor? Então, irritação da mucosa pelo ar frio. Ao mesmo tempo, a condição atmosférica no inverno, e em lugares como São Paulo, é essa época do ano que existe maior poluição também. Então, tem fatores externos na atmosfera que ajudam ainda mais essa irritação, essa inflamação da mucosa. Tudo isso faz com que haja uma facilidade maior também no desenvolvimento de quadros tipo rinites, resfriados. E aí acontece que todos os mecanismos de defesa da mucosa nasal, eles passam a atuar de um modo pouco eficiente. A mucosa no nariz, a mucosa respiratória toda, ela é equipada com organelas, a gente chama de cílios, que fazem como se fosse uma limpeza. Vou colocar assim, ó. Não consegui? Fazem isso, ó. Esse movimento. Sei. Com esse movimento, eles pegam a sujeira que está entrando no nariz e vai passando de um dedo para outro até eliminar isso das vias respiratórias. Esse movimento ciliar que existe na mucosa respiratória é muito importante. E o frio paralisa isso. Então, a defesa contra a entrada de corpos estranhos, ela fica prejudicada. Então, você tem uma irritação, uma facilidade maior de corpos estranhos ou de infecção por vírus ou por bactérias, e tudo isso faz com que a mucosa fique mais facilmente sangrante, fica mais inflamada, e qualquer traumatismo maior pode fazer isso. Agora, a gente tem que estar esperto, porque o nariz pode estar sangrando, e pode ser inverno e está sangrando de outra causa. Então, é uma questão que, se começar a ser repetitivo, se tiver um sangramento espontâneo, se tem um sangramento sem motivo aparente, não bateu, não machucou, não assou o nariz, não está resfriado, então aí procurar uma causa. Pode ter um granuloma na fossa nasal, que o otorrino tem que ir lá e cauterizar, pode ter um outro tipo de problema. Em criança pequena, às vezes tem um corpo estranho. Crianças adoram colocar pequenas coisas nos buracos do corpo. No nariz e ouvido são lugares onde as crianças adoram enfiar um grão de feijão, por exemplo, e às vezes isso está lá e fica como um foco de irritação permanente, né? E passa a ter uma secreção, essa secreção fica mais espessa, pode ficar inflamada, infeccionada, ser purulenta, inclusive, e às vezes está se pensando que é o inverno, é um feijão que está brotando dentro do nariz da criança, que é uma coisa que a gente até já viu, né? Feijão brotando em conduto auditivo e em fossa nasal. São coisas que acontecem. Então, sempre prestar atenção, achar que é um sangramento só porque o ar é seco e frio, se for uma coisa esporádica, de pouco volume, que não traz maiores preocupações e que desaparece. Agora, se ficar repetitivo, um volume maior,
um sangramento que exige um tamponamento nasal, por exemplo, um algodão, ou às vezes até um pronto-socorro para fazer um tamponamento por via posterior no nariz, aí é questão já de procurar um especialista, o otorrino vai dizer o que é que está acontecendo na realidade. Agora, a incidência, ela ocorre mais em alguma determinada faixa etária específica? E quais seriam os motivos? Ou não, não tem uma faixa etária específica? Quando a gente pensa em coisas desencadeadas por condição atmosférica, aí seguramente é maior. Em criança e em idosos também pode acontecer mais, pela uma dificuldade que o idoso tem de fazer a própria higiene às vezes. Então, aí pode ter também uma outra condição predisponente para isso, né? Eu diria que em crianças menores e em idosos. Crianças menores, não estou falando de bebê. Eu estou falando mais em criança em idade pré-escolar, escolar, começa aí pelos 3, 4 anos, aquele tempo em que as crianças vão frequentar escolinha, creche e tal, contato com outras crianças é muito frequente, e nessa população infantil que está sempre junta numa instituição qualquer, a troca de vírus, a troca de bactérias é muito importante. É uma idade que as mães sabem que botou a criança na escolinha, ela vai começar a ter uma incidência muito maior de resfriado, de coriza, enfim, de qualquer tipo de problema de vias aéreas. Problemas de pouca importância, de pouco peso, mas que às vezes atrapalham, porque a criança tem uma febrezinha, a criança não pode ir para a escola nessa condição, a escolinha não aceita, a mãe tem que ficar com ela em casa, mas a mãe tem que trabalhar, não tem quem faça. Aí começa a ficar uma situação bastante mais complicada por um problema que, na maioria das vezes, é pequeno. Agora, volto a dizer, se isso se dá nessas condições, tranquilo, não vamos procurar nada mais importante nessa criança. Mas se tem sangramento grande, espontâneo, sangramento que não para, tá? Aí procurar saber o que pode estar acontecendo em termos de coagulação de sangue da criança, se pode existir alguma outra patologia, enfim, que está desencadeando esse quadro, aí já passa a ser uma questão do especialista. Senão, o próprio pediatra ou médico clínico vai recomendar diminuir a exposição, quando possível, ao ar frio e seco, desligar o ar-condicionado, uma coisa que a gente fala muito, é para colocar algum umidificador dentro do ambiente da casa e usar soro fisiológico. Soro fisiológico no nariz é o grande remédio, porque ele ajuda naquilo que o nariz não está conseguindo fazer sozinho, que é a limpeza dos corpos estranhos que pode estar chegando. Doutor, e quando que o sangramento nasal é preocupante? Como eu falei, quando ele é repetido e grande. Tá. Quando se dá de forma assim repetitiva, já teve várias epistaxes e não para e tem que ir para o pronto-socorro fazer um tamponamento, nessa hora ele passa a ser preocupante e já deixa de ser da alçada do clínico ou do pediatra geral, mas passa a ser da alçada do otorrino, né? Agora E o otorrino, eventualmente, vai encaminhar para alguma outra especialidade, dependendo do que ele encontrar. Agora, há existem doenças que causam esse sangramento? Existem doenças de coagulação, existem doenças importantes, como, por exemplo, leucemia, que pode causar sangramento de nariz, de mucosa gengival ou embaixo da pele. Então, existem doenças que podem ser importantes e graves, mas que, felizmente, são a absoluta minoria nisso. Não quero que as mães que estejam vendo essa live passem a pensar que se o narizinho do filho dela teve algum sangramento, ou se alguém na família teve, que tem que saber se não tem uma doença grave. Não, sempre avaliar dentro das características desse sangramento, como é que ele começou, como é que ele terminou, com que frequência acontece, com que volume de sangue acontece, e tudo isso. Agora, o que fazer quando acontece um sangramento nasal? Que providências que a gente deve tomar, doutor? A providência básica é fazer um tamponamento. Pode ser feito
pela fossa nasal, com um algodão traz uma vela, um chumaço de algodão. Esse algodão pode ser colocado com uma água oxigenada ou não, mas fazer um tamponamento, porque normalmente é a mucosa anterior do nariz que está sangrando. A mucosa do septo nasal é que sangra mais. Então, colocando ali, mantendo pressionado. Deixar a criança deitada para evitar que ela possa ter uma aspiração ou se engasgar de alguma maneira, se o volume de sangue for maior. Se isso não parar, então aí é uma questão de fazer um tamponamento por via posterior. Fazer um tamponamento por cima do palato, da boca, mas isso tem que ser feito no pronto-socorro. E é justamente o que eu ia perguntar. Existem situações, por exemplo, que a gente tem que levar o paciente para um pronto-socorro? Se tentou fazer em casa e não conseguiu parar o sangramento de jeito nenhum, tem que levar. Eu diria que assim, o nariz sangrou e depois de 1 hora continua sangrando, vai ao pronto-socorro. Vai ao pronto-socorro, porque pode ser uma outra condição que está favorecendo mais isso. Essa seria a primeira providência, né? Que o senhor falou, tentar fazer em casa e tal. E a situação de levar para um hospital é uma situação limite, e aí, assim, o que a gente pode fazer nessas situações? Tentar desse jeito, levar para o pronto-socorro e aí procurar um especialista. É essa a ordem? Levar para o pronto-socorro e o pronto-socorro, o socorrista de plantão, vai avaliar se é ou não o caso de convocar um especialista. Mas eu diria que quando tem uma condição dessa, que precisou levar ao pronto-socorro, depois que saiu do pronto-socorro, foi para casa, está tudo bem, eu recomendaria sempre a família a procura de um especialista. Aí vale a pena fazer, são exames que não são invasivos, fazer uma nasofibroscopia, por exemplo, para avaliar como é que está a situação da fossa nasal posterior. Tá? Isso é importante, porque às vezes o que existe são processos crônicos de uma inflamação que fica lá, que forma um granuloma, aquilo que normalmente a população chama de uma carne esponjosa no nariz, é um granuloma, e esse granuloma ele pode ser cauterizado com facilidade no próprio consultório de um otorrino. Não precisa ser uma intervenção cirúrgica importante. No próprio consultório consegue fazer o tratamento e aí resolve o problema definitivamente, quando for isso. Agora, o que ajuda a evitar o sangramento no nariz? Evitar essas condições desfavoráveis de meio ambiente. Não tem uma outra medida que deva ser tomada, né? Quando a gente fala de sangramento por causa de uma situação ambiental desfavorável, evitar esse tipo de condição. Tem crianças que têm respostas de via respiratória muito rápida a algumas situações. Tem crianças que estão muito bem, perfeitamente bem, mesmo adultos. Está na beira da piscina ou está na praia, entra na água fria, a hora que sai do mar, a mãe diz, meu Deus, ele estava tudo bem, entrou no mar, saiu resfriado. Não é que entrou no mar, saiu resfriado, ele não pegou um resfriado no mar de jeito nenhum. O que essa pessoa tem, isso acontece com crianças e com adultos, o que ela tem é uma resposta que a gente chama de rinite vasomotora. O contato da temperatura fria com a mucosa respiratória faz com que haja uma dilatação dos vasos, exatamente no sentido de aquecer o ar, conforme eu falei no início, só que essa vasodilatação, ela passa do ponto. Ela passa do ponto, fica mais do que é o necessário e faz com que comece a haver um fluxo nasal, um muco que é normalmente uma coisa tipo clara de ovo, ou parece mesmo um muco aquoso, né? E que é uma condição que pode facilitar depois você ter futuramente um sangramento. Agora, falando ainda dessas doenças de inverno, né, o sangramento nasal chama bastante atenção.
Mas também é muito comum a gente ficar com a pele esbranquiçada, né? A pele da perna, do braço, né? Você passa a mão, assim, você vê que a pele fica esbranquiçada. Por que Fica que seca, esbranquiçada. As descamando, moças falam, né? meu Deus, não posso ir à praia, não estou com cor nenhuma. É Pois isso que é. acontece, né? Por que isso acontece, doutor? Porque desidrata a pele. A pele hidrata em função do ar mais seco, o próprio frio acaba desidratando a pele. E aí tem uma outra condição que pode favorecer esse tipo de situação, que é o seguinte: a gente tem uma camada protetora natural na pele, tem um filme lipídico, um filme de substâncias gordurosas sobre a pele, e que elas são removidas basicamente quando a gente toma um banho muito quente e um banho muito prolongado. Banho quente e prolongado, especialmente se tiver um sabonete muito alcalino, você acaba removendo toda a camada de proteção da pele. E a hora que remove essa camada de proteção, a pele fica mais seca, mais friável, quebradiça, dando exatamente essa sensação de uma pele pouco saudável. Então, uma recomendação para ser seguida, isso não é no inverno, mas é sempre, é evitar o banho muito prolongado, o banho muito quente, usar o sabão o mínimo possível, procurar um sabão neutro. Neutro, eu digo, o pH da pele, ele é entre 4,5 e 5. O pH da água, que é o pH mais neutro que existe, é 7. Mas alguns sabonetes, eles são muito alcalinos, eles removem gordura com muita facilidade. Detergente. O exemplo melhor é o detergente. As pessoas que usam detergente em casa para lavar louça sabem direitinho qual é o problema, os problemas que o uso do detergente causa na pele da mão, porque ele é muito alcalino. Então, ele resseca muito, ele retira a camada protetora e ele facilita que a pele fique com essa aparência pouco agradável que você descreveu. E quais seriam os cuidados essenciais com a pele no inverno? O cuidado essencial com a pele em toda a vida é hidratação. É hidratação. Tem crianças que têm algum problema de alergia, tipo atopia, dermatite atópica, aquelas manchas brancas claras que aparecem, dobra de cotovelo, dobra de joelho, coça, faz crosta, tudo isso. Essas crianças, durante toda a vida dela, têm que sair do banho e tomar, eu digo para a mãe, dá um banho de hidratante nele quando acabar o banho de chuveiro. Hidratação da pele. Substâncias que vão fazer na pele aquilo que a camada natural lipídica da pele faz antes da gente remover. E quando você sai do banho, normalmente você removeu uma proteção da sua pele. Removeu sujeira, tudo bem, tal, mas também removeu a camada protetora da pele. Então, isso tem que ser substituído por algum filme lipídico, que são os hidratantes normais que existem. Na hidratação não tem muito segredo, não tem muito problema. O que tem no comércio, de maneira geral, é bem aceitável. Uns são mais caros, outros são caros, mas não precisa ser absolutamente nada sofisticado, não. Um hidratante comum, um hidratante para beber, ele resolve muito bem esse tipo de problema. Banho de hidratante, gostei. Oh, doutor, agora as crianças e os idosos, eles são mais vulneráveis ao frio? E se sim, por quê? Não diria que são mais vulneráveis ao frio, são circunstâncias diferentes para criança e para idosos. A criança pequena, falando agora no bebê, a criança pequena ela tem mais dificuldade em fazer controle da temperatura corporal. A gente tem controle da temperatura do corpo, que é feito via sistema nervoso central, e a criança pequena não tem amadurecimento suficiente para controlar também a sua temperatura. O ser humano é um animal chamado homeotérmico, ele tem sempre a mesma temperatura, independente da temperatura ambiente. Mas isso em função de centros reguladores, que na criança pequena não funcionam muito bem. O idoso, ele tem uma condição maior
de sentir frio, provavelmente porque o idoso tem uma pele mais fina, na maioria das vezes o tecido subcutâneo deles também já diminuiu bastante. Se for um idoso mais magro, vai ter mais essa dificuldade de se adaptar ao frio, e com isso ele tem a possibilidade maior de sentir frio do que uma pessoa diferente disso, né? Agora, como seria, então, como se daria, assim, vamos dizer, o redobrar, para a gente redobrar os cuidados com as crianças e os idosos no inverno? O que a gente pode fazer com eles? Em termos de pele. Em termos de Sim. pele, para ele, tanto para um quanto para outro, é hidratar. Usar um hidratante, evitar água quente muito tempo, evitar sabonetes muito alcalinos. Isso é básico em termos de tratamento básico da pele, evitar lesões para a pele, né? Observar se pode estar havendo alguma deficiência, especialmente no idoso, pensar em deficiências vitamínicas que podem estar favorecendo uma pele mais macerada, ou condições tipo assim, um diabetes, por exemplo, uma dificuldade de retorno venoso, varizes, situações que podem facilitar porque a pele fica mal nutrida, fica mal irrigada, e aí vai facilitar, evidentemente, o aparecimento de lesões que podem até assumir uma gravidade maior. O bebê pequeno é uma condição interessante. Isso é não vou dizer uma novidade em pediatria, mas é uma rotina que, pouco a pouco, vai sendo cada vez mais seguida. É um bebê para o qual se recomenda dar muito menos banho do que habitualmente. As mães têm, a mãe, a avó, tem um prazer muito grande em deixar a criança com aquele cheirinho de bebê. O cheirinho de bebê, na verdade, é o cheirinho de sabonete, né? Em criança pequena, a gente diz: não use nada com perfume. Não usar nada com perfume em criança pequena é uma boa conduta. E o que se recomenda hoje é fazer a limpeza basicamente da área da fralda, e não fazer um grande banho para não ficar removendo as condições de defesa da pele do bebê. Existe até quem acha que no primeiro mês de vida a criança não deve tomar banho nenhum, só limpar a área da fralda. Limpar a área da fralda está mais do que suficiente. Manutenção da pele normal da criança, sem remoção daquilo que veio com ela, é uma condição de defesa, facilita a manutenção de uma flora na pele, uma flora bacteriana na pele, que é mais adequada para a proteção da criança e faz prevenção de alguns problemas por conta disso. Agora, doutora, eu queria estender um pouquinho esse assunto, porque com tanta experiência que o senhor tem, né, quase 60 anos, como o senhor falou, com pediatria, né, e quando a gente pensa em criança, realmente, às vezes elas são pequenininhas, não conseguem se expressar, né, e a mãe fica sempre naquela angústia, né, e mede febre. O que te preocupa mais, assim, por exemplo, aí falando diretamente com as mães, né, o que te preocupa, o senhor como médico, assim, o que o senhor nunca deixou de ensinar no seu consultório, de falar, de orientar uma mãe no seu consultório durante esses anos todos? O que ainda chama atenção, o que ainda precisa ser dito para as mães? Quando eu tenho contato com uma mãe preocupada, e hoje o contato já não é mais nem no consultório, na grande maioria das vezes é por telefone ou por WhatsApp, né? Ou via Dr. Google. Dr. Google é o inimigo número 1 do médico, né? Quando tem contato com a mãe preocupada porque teve febre, vomitou, teve uma diarreia, enfim, se ela tem alguma preocupação com relação à saúde da criança, a pergunta básica é assim: qual é o grau de atividade que ele tem? Está largado, está prostrado ou está ativo? Está com jeito de doente ou, apesar de ter uma febre, ele está com jeito de normal? Isso faz toda a diferença no mundo numa criança. É possível ter uma criança que tem uma temperatura mais alta, 38,5, perto de 39, mas que se mantém ativa, que ainda brinca na hora que toma o antitérmico, que ainda é capaz de fazer a rotina dela.
essa criança me preocupa menos do que uma outra que tem uma febre menos alta, tem 37,5, mas está prostrado, está deitado, não consegue se mexer, recusa a alimentação. Então, acho que assim, o grau de atividade, o estado geral da criança é o que mais deve ser avaliado, é o que a gente pede para a mãe avaliar em primeiro lugar, qual é o grau de atividade. E a outra coisa, assim, parece que ele teve febre, né? Não quero saber. Eu quero saber quanto que o termômetro marcou. Mão de mãe é uma referência pouco útil. A referência é saber se a febre é 37,5 ou 39. Não é assim, mas ele estava quente, estava ardendo, pus a mão nele e estava ardendo. Não, pôs a mão, está ótimo. Então, pôs a mão, está ardendo, põe o termômetro e me avisa, né? Esse é um dado que deve ser buscado sempre objetivamente dessa maneira. E as mães realmente, né, assim, e todas, né, eu lembro, assim, minha mãe falava, quando a criança está moadinha, né, ela fica ali no cantinho, né, e aí, o senhor falando isso mesmo, né, a gente fica sempre preocupado, porque pode ter o que for, né, mas, assim, esse sinal, realmente, acho que para... Estado geral é o mais importante para poder avaliar bem a criança. Que bom. Bom, doutor Fábio, olha, conversa boa, passou tão rapidinho aqui, e olha, vamos marcar outras lives aí para o senhor me contar mais sobre o curso de medicina da Unip, e que está aí com grande sucesso, né? E aí eu queria tentar marcar aí uma próxima live para a gente falar Marca mais quando quiser, eu estou sempre à disposição. Tá bom. Tenho muito prazer nisso, Malu, tenho muito prazer. Espero que aqueles que têm contato com essa live tenham sentido algum prazer em assistir o que a gente está falando. Estou à disposição. Gosto de falar, né, de modo que faz muito bem para mim também esse tipo de participação. Te agradeço muito a possibilidade. Eu é que agradeço, porque realmente é uma aula para a gente que recebe, que eu sou de outra área, né? E aí conversando, e aí é que fica interessante, porque você entra numa profissão que não é a sua, e aí você aprende muito. Aliás, para o jornalista é sempre assim, né? Ele é especialista em generalidades, né? Jornalista é especialista em tudo, né? Doutor Fábio, foi um grande prazer, muito obrigada e até a próxima. O prazer foi meu, muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.